Olá, bem-vindos ao Conexão Extramuros. Considerada de importância estratégica e imprescindível no processo de luta antimanicomial e da reforma psiquiátrica, a desinstitucionalização é o nosso assunto de hoje. Para conversar com a gente sobre o tema, contamos com as importantes participações de Érica Ponte Silva, psicóloga e diretora do Instituto Municipal de Assistência Nise da Silveira, no Engenho de Dentro, Francisco Saião, o Kiko, psiquiatra e diretor do Centro Psiquiátrico do Rio de Janeiro, CPRJ, e componente do célebre grupo de música Harmonia Enlouquece, e Haroldo Caetano, promotor de justiça do Ministério Público de Goiás e autor do premiado PAILE, Programa de Atenção Integral ao Louco Infrator. Olá, sejam muito bem-vindos, muito obrigado pela presença de vocês aqui hoje. E como eu já disse, nós vamos falar sobre desinstitucionalização. Então eu convido a Érica para começar explicando para a gente um pouquinho da desinstitucionalização e das ações que têm sido feitas no Instituto Municipal Nise da Silveira. O Instituto Municipal Nise da Silveira, ele já tem uma certa tradição em ações, né, que visam a desconstrução das práticas manicomiais. Desde a década de 90, a gente já vem no processo de construção, né? Podemos ainda citar a figura importante da Nise da Silveira, né, que foi assim, a fundadora lá do novo olhar sobre a loucura, novas práticas. E com o passar dos anos, a gente vem implantando algumas ações, né? São várias direções nesse instituto que a cada momento são colocadas novas formas de lidar com a loucura, né, que se contraponham à prática manicomial, né, ou ao modelo hospitalar. Então, lá no Instituto, atualmente, a gente tem ainda enfermarias de atendimento à crise de adultos. Temos 4 leitos infanto-juvenil, que também estão em processo de desconstrução. Temos um hospital-dia, um espaço aberto ao tempo, que em breve a gente espera que esse serviço vá para o território e passe a funcionar como um CAPS, né? Já tem esse funcionamento dentro do Instituto, mas que possa ocupar um imóvel no território. A gente tem ainda os MAPs, os módulos de acolhimento provisório, que atendem a 130 pessoas em longa permanência no Instituto, né? São pessoas que passaram grande parte da vida internadas, né? Num período da psiquiatria que se acreditava que o melhor para aquela pessoa em sofrimento psíquico seria morar, seria o isolamento para poder tratar, né? E o tratamento da época implicava a reclusão em espaços fechados, né? Todas aquelas práticas que a gente conhece mais antigas, né? Que incluíam inclusive o eletrochoque, né? Uso de uniformes, horários para alimentação, horário para dormir, né? Espaços de portas fechadas, as enfermarias tradicionais com seus leitos, a contenção mecânica, muitas vezes utilizadas, essas práticas infelizmente eram utilizadas como forma punitiva, né? E havia um certo isolamento desse sujeito da comunidade de origem dele. Então ele saía, né, da sua família, do seu bairro, da sua história e ia para o antigo Centro Psiquiátrico Pedro II. Né? O Instituto Municipal Nise da Silveira passou a ter esse nome a partir de 2000, quando foi municipalizado. Essas pessoas, né, viviam em enfermarias que a gente chamava de enfermarias de crônicos, né, ou enfermarias de pacientes sem possibilidades terapêuticas. Então, eram as enfermarias que tinham menos investimento, tanto de profissionais quanto de recursos. A gente tinha cliente com 50 anos de internação, clientes que tinham vindo do antigo infantil, que não tinham mais nenhum laço familiar, não tinham uma referência externa, né? Seja de endereço, seja de amigos, seja de família. Então, o primeiro passo que a gente tomou foi em 2008, nessa época eu estava numa coordenação de um projeto
é de terminar com as enfermarias de longa permanência. A gente colocou isso como um marco, né, uma posição ética de que ninguém deve ou pode morar dentro do hospital psiquiátrico. Né? As pessoas podem ir se tratar, né, no momento de crise e depois, assim que tiver uma melhora, voltar ao território e continuar o tratamento, digamos, nos centros de atenção psicossocial, nos ambulatórios, na atenção básica. Com o fim das enfermarias, a gente tinha 103 pessoas dentro dessas enfermarias. Na época ainda não havia um número suficiente de residências terapêuticas, né, que são serviços extramuros, são dispositivos na comunidade que contemplam um imóvel, seja uma casa, um apartamento, com equipe 24 horas de cuidadores, psicólogos, mobília, né, bolsa para que esse cliente que está 30, 40 anos, 20 anos dentro da instituição possam voltar a morar, né, em casas fora e continuem o tratamento na rede de atenção psicossocial. Então, nesse período, por não ter esse recurso, a gente montou lá ainda uma outra direção, montou os módulos de acolhimento provisório, que antes eram chamados de moradias internas. São espaços que não funcionam mais como enfermaria, dentro da lógica de uma enfermaria. São espaços que a gente tenta imprimir uma lógica de uma casa, um lar, sabendo que ainda não é, porque a casa não pode ser dentro do espaço físico, né, do centro psiquiátrico. Para ser uma RT tem que estar fora desse espaço, mas é um local intermediário, onde essas pessoas voltam a ter um contato diferenciado, relações diferenciadas entre os próprios clientes e os funcionários, e uma nova relação com a cidade. Então, são locais que eles não usam uniformes, cada um tem seu armário, sua cama, né, recebe um benefício, saem para a cidade. Mas eles saem sozinhos ou acompanhados? Vai depender de cada caso. Né? Tem cliente que tem condições de sair sozinho e retornar. Né? A gente tenta imprimir no cotidiano de cada paciente, né, um trabalho de acordo com a necessidade individual. Né? A gente tem clientes que precisam de uma assistência para vestir, para tomar medicação, tomar banho, alimentar-se. Outros não. Outros, todo investimento é em acompanhar esse cliente, que possa ir no supermercado, possa escolher sua própria roupa, possa andar pela cidade. Né? Ao mesmo tempo, no Instituto, antigos espaços de funcionamento das práticas, vou falar as práticas mais tradicionais, foram sendo desconstruídos com o passar do tempo. E a gente passou a ter nesses locais atividades culturais. Seja o Centro de Convivência e Cultura Centro de Convivência e Cultura Trilhos do Engenho, que funciona num espaço onde era a antiga pensão mista, onde tinham pacientes crônicos, que eram chamados, um nome horrível, né? Eram chamados de crônicos, e que agora funciona salas com várias atividades culturais, seja de arte, seja através de uma rádio, pintura, ações, são ações voltadas para a cidade. Então, esses clientes eles vão conhecer os museus, eles vão a shows, eles vão a atividades e eventos. A gente tem também o ponto de cultura, né, a Loucura Suburbana, que é bem conhecido já na cidade, principalmente na época do Carnaval, né, um bloco que já é tradicional do bairro, onde todos participam, clientela, funcionários, amigos, familiares, os vizinhos do bairro, que passam o ano todo em oficinas, elaborando suas fantasias, em trabalho em grupo, pensando, escolhendo o samba daquele ano, elaborando a blusa que vai ser usada. E todos saem, uma semana antes do Carnaval, né, geralmente na quinta-feira,
antes do carnaval, a última quinta-feira, saem, a porta do hospital se abre, todos saem para a cidade, né, onde o samba, a música, a cultura toma lugar, né, na vida desses clientes, na forma desse cliente de lidar com a loucura. Né? A gente pode falar que a loucura ela toma a cidade de uma forma poética, através do samba. São ações que visam a desconstrução dessas práticas manicomiais que ainda persistem. Né? Eu posso falar que o Instituto está num processo de construção, né? Que ainda falta bastante coisa, principalmente no que a gente pensa na cultura, né, do entendimento de que para tratar o sujeito em sofrimento psíquico, a gente pode abrir mão dessas práticas tradicionais, a gente pode pensar em formas inovadoras. Né? O outro exemplo também do Instituto é o Hotel da Loucura, né? Um andar que antes era ocupado por 2 enfermarias, inclusive uma dessas enfermarias de crônicos que eu falei, né? Que essas enfermarias terminaram em 2008. Hoje é ocupado por artistas de rua do Brasil inteiro e às vezes de outros países que vêm se hospedar, né, nesse espaço, um espaço vivo de cultura, de trocas, e que em troca oferecem um pouco do seu trabalho, seja artístico, seja na relação com a nossa clientela. Então é um cotidiano muito mais rico. A ideia é que o Instituto, cada vez mais, a gente possa diminuir esses espaços mais tradicionais, que essa clientela possa sair para a cidade, né? E que a comunidade possa entrar no Instituto e lidar com novas formas da gente pensar a loucura através da cultura, da formação. A gente também tem um centro de estudos voltado à pesquisa, a gente tem um acervo histórico que fala da história da psiquiatria no Brasil, né, um grande acervo. A gente tem um museu, Imagens do Inconsciente, né, e são todas ações de desinstitucionalização, né, que demonstram uma direção de trabalho do Instituto.